Agro de Comunicação. Duas horas. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos hoje com mais um programa de Agro em Ação. Hoje, com o tema do programa, a importância da apicultura e meliponicultura no estado do Amapá, com a apresentação da equipe de comunicação da Diagro, Ângela Lobato e Suane Lobo. Nosso programa está no ar todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar a Diagro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promovendo a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Qualquer dúvida, sugestões ou qualquer assunto que você queira abordar diante do programa, fazer perguntas, você pode entrar em contato com nossos canais de comunicações, não é, Sônia? É isso mesmo. Boa tarde, ouvintes e internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Você pode tirar suas dúvidas, mandar perguntas pelo nosso Instagram, @diagro_oficial, pelo Facebook Diagro AP. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Difusora Macapá. Você pode também mandar perguntas pelo número do nosso WhatsApp, 969-8403-5499. Repetindo, 98403-5499. Sim, e hoje o nosso tema da apicultura e meliponicultura, nós temos o nosso convidado, o Wagner Amanajás, que é especialista em higiene e inspeção de produtos de origem animal, mestre em biodiversidade da Amazônia pela Unifap, auditor fiscal estadual agropecuário e engenheiro, médico veterinário. Tudo bem, Wagner? Como é que estão as coisas aí na visão da meliponicultura do estado? Boa tarde, queridos ouvintes, boa tarde, produtores. É um prazer enorme estar aqui participando nesse momento, tentando trazer um pouquinho do conhecimento que nós temos sobre o assunto. Eu acho interessante, antes de mais nada, a gente fazer uma diferença da apicultura para a meliponicultura. A meliponicultura é a atividade de criação das nossas abelhas indígenas sem ferrão. Ao todo, nós temos atualmente catalogadas 420 espécies e elas se distribuem na linha do Equador. Sendo que dessas 420, 300 se encontram no Brasil. E elas são exploradas das mais diversas maneiras, né? Para a produção de mel, que é um mel de altíssimo valor agregado, é um mel apreciado na gastronomia fina, e mel com propriedades medicinais já comprovadas. E nós temos também as abelhas com ferrões, que nós chamamos de apicultura, né? Que é a criação de abelhas com ferrão. Então, a diferença básica é essa. Entre apicultura e meliponicultura, né? Isso. A meliponicultura são o cultivo das abelhas sem ferrão. Isso. E a apicultura das abelhas com ferrão. Isso. Wagner, qual é a importância da apicultura e da meliponicultura no mundo, numa visão geral? Bom, numa visão geral, é um consenso, inclusive, da comunidade científica. Antigamente, nós pensávamos muito na abelha para a produção de mel. Hoje, é um consenso que a abelha, o mel, é um produto secundário da atividade. A principal atividade hoje das abelhas no mundo é a polinização. Só para nós termos ideia, 75% de todo o alimento de origem vegetal consumido a nível mundial são polinizados pelas abelhas. E esses alimentos polinizados, eles fazem com que aumente a produtividade em torno de quantidade e em torno de qualidade. Ou seja, as frutas, os grãos, eles são maiores e mais suculentos e tem melhor apresentação. Esse dado ele já foi comprovado através de estudos científicos, para vocês terem ideia, que chega a aumentar 21% a polinização de frutas como um todo,
15% a produção de soja, em torno de 16% a 18% a produção de café, 75% a produção da melancia e, inclusive, nós temos algumas espécies que são 100% dependentes da polinização das abelhas, a exemplo da castanha do Pará. Se hoje não tivesse esse processo maravilhoso de polinização da castanheira, nós não teríamos esse produto tão apreciado no mundo inteiro. Então, daí se dá a importância da abelha. A polinização, a produção de alimentos. Isso eu estou falando só de alimentos que são consumidos, fora as essências e as espécies florestais que eu não estou abordando nessa estatística. Certo. E o principal produto das abelhas é o mel, você já respondeu, né? No caso, além da polinização, tem outro subproduto? Hoje, aqui no nosso estado, nós exploramos de forma acentuada o mel, né? Mas por que eu trago esse dado da importância agrícola? Nós temos um potencial muito grande aqui no estado para a produção de melancias. E também nós temos uma cadeia de soja que está surgindo há algum tempo aqui no estado. E o produtor, alguns já perceberam, outros ainda não, a importância de manter esses enxames vivos. Nós precisamos dele para a manutenção da nossa própria espécie, né? Então, alguns produtores já estão trabalhando com métodos racionais, com consciência no processo de defensivo das plantas. As plantas, elas precisam de defensivos para controlar pragas, mas eles precisam ser aplicados de forma racional e de forma que não agrida de forma indiscriminada o meio ambiente. Então, nós temos alguns produtores de soja aqui no estado que já estão tendo cuidado de aplicar os defensivos no período da noite, que é um período que as nossas abelhinhas estão descansando, estão nos seus enxames, e isso faz com que preserve a população de abelhas e, ao mesmo tempo, eles saem ganhando, porque eles também têm um aumento na produtividade, como eu já disse, né? Agora, voltando para a tua pergunta, no nosso estado, o principal produto hoje é o mel. Só que eu quero deixar bem claro que o mel não é um único produto das abelhas. Nós utilizamos as abelhas para a produção de própolis, né, que tem já propriedades medicinais comprovadas como antibióticos naturais, na forma de tinturas, eles são usados hoje na indústria mundial. Nós temos também o pólen, que é riquíssimo em proteínas e tem propriedades imunoestimulantes e reguladoras do organismo. Nós temos a própria produção de veneno, a apotoxina, que já são usados no tratamento de doenças reumáticas. Inclusive, tem pesquisas recentes que estão comprovando a ação da apotoxina, que é o veneno da abelha, no controle de alguns tipos de células cancerígenas. Tem também a geleia real, né? Tem a geleia real, que é um alimento que é considerado o alimento hoje mais completo da natureza, né? Ele tem todos os aminoácidos, minerais e vitaminas que o organismo necessita. Certo. E, Wagner, qual a importância da Diagro nesse incremento da cadeia produtiva apícola? Pergunta muito interessante. A Diagro, ela tem um papel fundamental quando nós falamos da parte da defesa agropecuária. Então, eu estou aproveitando esse espaço para convidar aquele pequeno produtor, aquele produtor profissional, aquele produtor amador, aquele produtor que tem a atividade como hobby, para que ele procure a agência da Diagro nos municípios a que ele pertence, ou então aqui na sede, para que ele registre. Nós precisamos do levantamento de todos os apicultores e meliponicultores no estado. Para quê? Para fazer um programa eficiente de controle da sanidade das abelhas. Elas precisam ser controladas. Nós temos algumas doenças sérias que, uma vez que sejam identificadas, elas precisam serem tomadas medidas de controle e contenção para que elas não se alastrem e acabem comprometendo a nossa cadeia. E isso eu estou falando a nível de inspeção, de defesa agropecuária. Agora nós temos, a Diagro, ela entra também, que é a parte que eu trabalho no serviço de inspeção, né? Nós também convidamos esse pequeno produtor, hoje que na maioria das vezes ainda está trabalhando na informalidade, que ele nos procure na Diagro, que fica na Padre Júlio,
e traga o seu projeto, traga a sua planta, traga a sua demanda, traga a sua produção, a sua expectativa de produção. Porque o nosso objetivo também na Diagro hoje é convidar esse pequeno produtor a sair da informalidade. Que ele tenha o seu mel registrado, que ele tenha um mel certificado, que ele tenha um mel com garantia e segurança alimentar. Certo. Não, Wagner, que essa seria a nossa próxima pergunta, né? Tudo bem, então eu posso... Como é que é Diagro? Não, mas aí eu te pergunto assim, quando nós estávamos fazendo plantão lá na Expofeira, haviam estandes de vendas, de comercialização, né? Dos criatórios, né? Sim. E aí as pessoas vinham perguntar assim, eu posso comprar, como é que eu faço para levar? Eu preciso de GTA. E eu achei bem interessante, assim, a pessoa às vezes não tinha uma propriedade, né? Mas ela queria começar um processo, assim, de se transformar-se em criador, né? Como é que fica esse processo, vai? Tá, tudo bem. Primeiro, deixar bem claro que o apicultor e o meliponicultor, ele não precisa de propriedade rural. Como assim? Ele pode fechar um contrato de arrendamento da atividade na propriedade de outra pessoa, onde ele vai acertar o local exato, onde as abelhas vão ficar, ele vai acertar o valor daquele arrendamento, daquela área com o dono da área. Geralmente isso é acertado no valor de mel. Olha, eu vou produzir tantos porcentos é seu. Isso vai ser, claro que isso tudo deve ser registrado bonitinho, em forma de cartório, registrado, né, para que não tenha problemas. E ele precisa ficar atento a algumas legislações, tá? Principalmente no que diz respeito a, se ele for criar meliponídeas, que são espécies que são da nossa fauna, então elas são sujeitas à regulação do IBAMA. Elas precisam de algumas normas do IBAMA. O IBAMA autoriza a criação delas até um determinado número de enxames, se eu não me engano são 50 enxames por produtor. E, claro, ele precisa ter o registro junto à agência da Diagro. O apicultor, que é a pessoa que vai criar abelhas com ferrão, ela também precisa estar atenta a alguns aspectos legais, principalmente em relação à segurança das pessoas, a segurança dos animais e a distância correta de vias públicas. Então, o que eu aconselho? Por elas terem um comportamento mais agressivo e serem muito defensivas, elas têm que ter uma distância mínima de ruas, elas têm que ter uma distância mínima de residências, de criação de outros animais, de rodovias de grande fluxo. Isso é para prevenir acidentes, né? E, voltando ainda para a pergunta, é necessário que o apiário ou o meliponário seja registrado na Diagro, e toda vez que o produtor for fazer um trânsito de uma propriedade para outra, for adquirir novos enxames, for fazer uma captura e fazer um transporte, nesse momento precisa ser emitido um GTA, que é um Guia de Trânsito Animal, que vai dar segurança na hora daquele transporte, vai evitar que tenha algum problema com a polícia rodoviária ou outro tipo de fiscalização, e vai também estar contribuindo para formar realmente um programa mais eficiente de sanidade animal. Certo, o controle, né? O controle das doenças. E as abelhas, elas participam, os criadores de abelha participam desse cadastro, dessa atualização cadastral. Sim, a pessoa que cria abelha, ela deve procurar a Diagro e cadastrar aquela área, tá entendendo? De repente ela tem uma área que a principal atividade dela é a produção de grãos, a agropecuária, mas ela arrendou uma pequena área dela lá para um apicultor, para um meliponicultor. Então aquela área que foi arrendada, ela precisa ter cadastro na Diagro, que é justamente para constar como um ponto de criação, caso tenha algum surto de alguma doença. Certo. E como é que encontra-se o mercado apícola no estado hoje? Qual é o quadro do mercado, Wagner? Tá, gente, isso daí é um dado que é um pouco preocupante. Nós
não temos ainda um valor exato do quanto de mel é produzido no estado, porque a grande maioria dos produtores, eles ainda estão de forma informal. É aquela pessoa que ainda produz o mel na sua propriedade, é aquela pessoa que ainda, na maioria das vezes, claro que não são todas, eu não posso generalizar, a maioria das vezes elas ainda extraem o mel apertando os favos com a mão. Isso aumenta o risco de contaminação, o risco de transmissão de doenças. Então, esse mel informal, ele não pode ser vendido diretamente em centros comerciais, em farmácias, em casas agropecuárias, em supermercados. Eles são vendidos geralmente de boca em boca e na porta do estabelecimento. Mas o que a gente pode dizer é que a grande quantidade hoje de mel que é consumida no estado, ela vem de fora. São MEs com selo, com CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que eles podem circular o Brasil inteiro. E chegou uma pergunta aqui, Wagner, do secretário de Agricultura de Taubal, Rodi. Ele perguntou: como podemos fortalecer a apicultura no município? Se pode dar alguma dica aí para o pessoal? Posso sim. Primeiro, seria muito interessante que nós pudéssemos valorizar o que nós temos de melhor. Como assim? Nós vivemos no bioma Amazônia. A palavra Amazônia, a floresta Amazônia, o nosso bioma por si só, já tem um valor agregado a nível mundial. Agora você imagina um produtor de uma comunidade tradicional, de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena, dizer que tem um mel que é produzido numa comunidade tradicional e que é produzido de flores da Amazônia. Esse produto, ele com certeza vai ter um valor agregado muito grande a nível mundial. Claro que precisa de mais políticas para que sejam incentivados essa nossa cadeia. O produtor precisa hoje entender que o mel, como qualquer produto de origem animal e vegetal, ele precisa ser tratado como um negócio. Ele precisa ter um plano de ação, ele precisa ter um projeto, ele precisa ter uma planta aprovada, né? E até uma oportunidade de também estar divulgando o trabalho hoje do Sebrae, que é um trabalho muito bom. Aquela pessoa que tem dúvida, que quer fazer um projeto bonito, quer trabalhar numa planta certa desde o início, que procure também o Sebrae, que eles têm hoje condições de orientar desde o início, orientar sobre a questão de comércio, de venda, de produtividade. Procure também o RURAP, que o RURAP hoje tem técnicos competentes que podem estar iniciando esse processo de manejo dos enxames a nível de campo, e que nos procure também na Diagro, para que nós possamos estar validando esses projetos, que nós possamos estar aprovando esses projetos, que nós possamos estar garantindo as normas de segurança alimentar, a normas higiênicas e sanitárias de produção, a rastreabilidade, onde vai ficar a casa de mel, onde vai ficar os enxames, tudo isso nós precisamos sim desenvolver, incentivar cada vez mais, porque é uma cadeia promissora. Nós temos, mais uma vez ressaltando, espécies únicas que fazem parte do bioma amazônico. Nós temos floradas especiais, floradas de árvores diversas, de andirobas, de pracaxi. Então tudo isso pode estar sim agregando valor ao produto, né? Claro que também precisa de incentivos à pesquisa para tentar cada vez mais estar comprovando a qualidade do mel a partir de floradas específicas, mas muito ainda precisa ser feito no nosso estado e muito precisa ser desenvolvido no intuito mesmo de garantir cada vez mais a qualidade desse produto. Então, resumindo assim, a pessoa poderia começar com um treinamento, como é que ele poderia, como secretário, como ele poderia incentivar no município dele? Qual era a dica, assim? Certo. Poderia, sim, nesse momento, estar procurando a agência do RURAP, né? Como eu falei, existem lá
técnicos, especialistas que podem contribuir muito com essa cadeia produtiva. Pode estar procurando um trabalho em conjunto com o SEBRAE para levar a questão mercadológica da cadeia produtiva. Pode estar tentando marcar reuniões também com a Diagro para tratar da cadeia de produção, de beneficiamento, de inspeção do mel, de segurança alimentar. Então, ele pode estar se valendo de todos esses recursos que o governo do estado já disponibiliza, fazer um projeto, claro, gente, isso é um projeto sério, né? É um projeto que precisa ser feito dentro de normas de segurança, dentro de normas ambientais, se eu for ser meliponicultor, eu tenho que ser fiel ao que diz a legislação ambiental. Eu não posso também me tornar um predador, eu não posso estar trazendo espécies exóticas de outros estados aqui para compor o nosso plantel. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu vou investir mais na produção de mel. Eu tenho espécies que são próprias para a produção de mel, tanto na apicultura quanto na meliponicultura. O meu foco vai ser produção de própolis. Meu foco vai ser na produção de geoprópolis. Eu tenho espécies de abelhas indígenas que são focadas mais para áreas específicas. Então, tudo isso ele precisa saber, fazer um estudo desse plano de trabalho, o que ele pretende fazer, o que ele pretende oferecer, o que ele pretende comercializar. E isso o SEBRAE tem perfeitas condições de estar orientando nesse momento. No caso, não só o incentivo, mas também a questão de preparar, né, essa pessoa que tem interesse na área, né? Sim. Primeiramente, ele deveria ter uma orientação daquelas instituições que podem passar esse conhecimento, tanto logístico como o manejo mesmo, né, dos animais, e também a questão mercadológica, né, de como fazer esse beneficiamento e transformar o mel em um produto apto para ser consumido, né? Porque às vezes, como você falou, até a pessoa extrai tudo, mas com a mão, não tem higiene, não tem o recipiente adequado, não tem a embalagem adequada, então já não tem uma segurança que deveria ser de um produto natural, né? Isso. E já acaba que diminui essa importância nutricional do alimento, né? Gente, isso que a Ângela falou é muito importante. O mel é um alimento muito seguro, é um alimento de elevado valor nutricional e, claro, como todo alimento, ele precisa ser processado dentro de normas de higiene e produção, né? Ou seja, o que adianta se a pessoa tem um ótimo enxame com um elevado potencial produtivo, se ele tem uma florada maravilhosa, se ele tem uma nascente, uma fonte de água limpa na sua propriedade, que as abelhas utilizam-se também dessa água, mas mais tarde ele vai com a mão suja espremer aquele produto e vai guardar em garrafa de pitula, em garrafa de 51, né? Ou seja, nós não temos como garantir a qualidade desse produto. Isso que eu estou falando nesse momento é só em relação à questão higiênica e sanitária da produção, sem falar que ainda há um risco muito grande do consumo de méis clandestinos. Hoje em dia, a nível de Brasil, tem muitas pessoas inescrupulosas que falsificam o mel, invasam e vendem como mel, né? Tem várias ações, se procurar na internet vocês vão ver, ações da polícia, de órgãos de defesa e inspeção, apreendendo, fechando esses méis clandestinos, esses produtos irregulares. Vocês vão ver o risco que isso pode trazer para o consumidor, para a saúde pública. Então, é um alimento, deve ser tratado como tal, deve ser tratado dentro das normas de segurança e de qualidade, sim. Nós temos que pensar, acima de tudo, em saúde pública, em segurança alimentar para o consumidor final. Inclusive, uma vez eu li uma reportagem, diz aí, Wagner, se isso procede, que o mel é usado como brinde em casamentos, como sendo um alimento que não estraga, que ele tem uma durabilidade longa, né, e não se decompõe facilmente. E aí, esses produtores de casamento inventaram essa de dar o mel, porque para incentivar os casais a terem uma durabilidade doce e longa como o mel, né? Isso procede, Wagner?
Olha que interessante. Em relação ao casamento, eu não sei, que eu estou escutando isso agora. Ele é usado como brinde em casamento, né, em recipiente, que é para os noivos, para os nubentes terem uma vida longa, né, e doce como o mel, né? Procede, gente. Nós temos estudos de alguns recipientes com mel que já foram encontrados no Egito Antigo, tá? E que o mel ainda estava viável. Mas o que eu quero dizer com isso, tá? Não é para achar que o mel deve ser consumido a qualquer hora e qualquer instante. Nós precisamos sim manter essas normas de qualidade, essa norma de segurança alimentar, e nós precisamos estar atento à nossa legislação federal, que é a que disciplina a matéria. Ou seja, a legislação, ela dá uma vida útil para aquele mel, para que ele seja consumido. Qual a importância disso? Ele vai estar sendo, nem sempre ele está sendo guardado numa embalagem correta, nem sempre ele está sendo abrigado de forma correta, ele não pode estar pegando radiação solar, ele não pode estar tendo uma variação muito grande de calor e temperatura. Então, como nós não temos essa garantia de que aquele mel vai ser mantido e produzido de forma correta por toda essa cadeia, então ele tem sim uma validade, e nós aconselhamos que sempre o consumidor fique atento à validade do rótulo, a vida útil de prateleira daquele produto. Inclusive, eu volto a dar uma chamada aqui, que eu esqueci de falar ainda há pouco. A Diagro também cuida dessa parte, que é o núcleo de análises de registros e rotulagens, né? Existem normas, regulamentos para que aquele rótulo do produto seja confeccionado de maneira correta, trazendo os valores nutricionais, trazendo a validade do produto, trazendo o contato do produtor, para que possa ser localizado caso ocorra algum problema no consumo daquele alimento, e principalmente conter o aviso para que esse mel não seja oferecido para menores de 1 ano, tá? Mel para criança menor de 1 ano é perigo, pode transmitir uma bactéria que é fatal para a criança. Isso, e não esquecendo também que o produto embalado, a embalagem dele, a duração dele só dura até o momento que ele é aberto. Sim. Né? E no momento que ele é aberto, aquela validade ela já é outra, né? Sim, sim. Ele está ali fechado, então ele tem uma validade. No momento que você abre, que ele tem contato com a atmosfera, então a validade muda, tá? Você manipulou, você colocou a colher, você colocou a boca, então já não é mais aquela validade que está no frasco, né? Então tem... isso aí é uma teoria, né? Dos antigos, de comparar o mel à vida doce e longa, né? O próprio ar que nós respiramos é um ar muito viciado, tem muitas partículas de sujidade, às vezes tem um espirrozinho, uma bactéria, um vírus circulando. E quando a gente abre aquela embalagem, aquela partícula de ar de contaminação pode entrar em contato com o produto e contribuir para isso que você falou. Fora que a gente às vezes respira perto, fala perto, tosse perto do vidro do frasco aberto, aí vai as bactériazinhas tudo lá para dentro. É verdade. Fazer festa lá. E quais os principais desafios da cadeia produtiva no estado? Principais desafios, eu estou falando como auditor, não como produtor, né? É fomento, é procurar assim, desenvolver cada vez mais a importância da cadeia, educação, né? O nosso produtor, ele precisa sim cada vez mais ser educado. Um programa desse aqui é maravilhoso nesse sentido, porque de certa forma nós já estamos plantando um pouquinho nessa semente, que é a semente da educação. Eu costumo acreditar que a educação, ela liberta, a educação, ela instrui, e a educação tem o poder de criar pontes, né, de quebrar barreiras. E aquele produtor instruído, aquele produtor informado, com certeza ele vai ter um domínio melhor daquilo que ele está fazendo. E não só o produtor, mas também o fomento, o desenvolvimento dos nossos técnicos ligados à cadeia produtiva. Eles também precisam ser cada vez mais incentivados, precisam ser cada vez mais capacitados para que eles tenham segurança
de conduzir de forma correta um projeto em qualquer comunidade, em qualquer produtor. Porque muitas das vezes são pessoas simples e que não têm o domínio da legislação, muitas das vezes não têm o conhecimento apropriado em relação à questão de produção, de manejo, de inspeção, de normas de seguranças alimentares. E com relação à abelha com ferrão e sem ferrão, né? Tem diferença de produção de mel, a quantidade? Tem sim. Essa é uma boa pergunta, né? O mel da abelha sem ferrão, ela tem uma produtividade menor, tá? O enxame, em média, dá em torno de 5 litros de mel por ano. Se ele for muito bem conduzido, alguns podem chegar a 10, principalmente nas urussus cinza e amarela, que são as nossas mais produtivas para mel. Uma abelha do gênero Apis, que é a abelha com ferrão, na Austrália, que hoje é considerada a maior produtora de mel do mundo e que tem o melhor índice de produtividade por enxame, eles conseguem tirar até 120 quilos de mel por ano. Aqui no nosso estado, a média está em torno de 20, 25 quilos por ano. Mas por quê? Porque aqui no nosso estado ainda falta um manejo mais eficiente. Tem muitos produtores ainda que não mantêm aquelas abelhas no período de escassez de água, de escassez de alimentos. No período que elas estão produzindo, eles chegam a tirar todo o alimento para eles e, por falta de conhecimento, esquece de deixar aquilo que a abelha necessita, ou então esquece de fazer depois a alimentação da abelha no período em que ela não tem disponibilidade de pólen, que é o período que as plantas não produzem, e muitas das vezes alguns enxames, infelizmente, fazem uma única colheita, porque depois ou as abelhas morrem ou as abelhas vão embora em busca de um local mais adequado para a sobrevivência delas. Então tudo isso precisa sim ser transmitido, tudo isso precisa ser fomentado para que ele consiga cada vez mais entender a biologia da espécie, consiga cada vez mais entender o manejo correto das espécies e também associar com o manejo correto de produção, respeitando as normas de higiene e segurança alimentar e as normas ambientais vigentes. Então vamos agora ao nosso intervalo, a gente volta já já. Diagro em ação. Difusora, patrimônio do povo amapaense. Se é eletro, tá na promo. Começou a quinzena do eletro da Secar. Parcele em até 12 vezes sem juros. Ou pegue aquele descontão à vista. Central de ar inverter 9.000 BTUs, 1.799. Centrífuga Vank 379. Freezer 200 litros, 189 mensais. E tem cashback em todas as compras. Air Fryer 5 litros e meio, 329. Smart TV 40 polegadas, 1.389. Quinzena do Eletro da Seca. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. A Sky tem novidades para você, com Sky Fibra e internet de ultra velocidade. Ainda leva Sky Mais, aplicativo com filmes, séries e esportes, para curtir quando e onde quiser. Mais de 90 canais de TV ao vivo. É na Sky. Aproveite também a nossa nova parabólica, com mais de 70 canais abertos gratuitos, para você e sua família. Som e imagem de alta qualidade, sem pagar nada mais por isso. É isso mesmo, sem mensalidade. É streaming, é TV ao vivo, é muito mais. É Sky Interconnect, Rua Jovino de Noar, 2118, Centro, WhatsApp 96 991 51 30 55.
No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico, Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Tem obra em todo o Amapá. Bora ver? A gente já tá aqui no Fonte Nova, em Santana, tudo sendo asfaltado. É asfalto no estado todo. Tem em Santana, em Mazagão, no Iapoque, em todas as cidades. E também tem a maternidade UHE de Santana, que já foi reformada. Bora pra Macapá? A gente veio aqui pela JP e com a chegada do verão, a obra acelerou. Está virando uma linda rodovia, como o povo merece. Já estamos aqui no comando do Corpo de Bombeiros que o governo entregou. Tá lindo! Igual o CIOSP do Pacoval e o BOP aqui dos Congós. E esse aqui vai ser a Casa da Mulher Brasileira, que é pra dar apoio se a gente precisar. É muita obra do governo. Tá mais dinheiro que lá em casa. Mas também, isso tudo que acontece no estado só é possível por causa da força, da união, de um time que vestiu a camisa do Amapá. Bora com a gente ver mais obras? Governo do estado, trabalhando pelo Amapá inteiro. Interatividade, informação e muito sucesso na programação número 1 do Ibope. Rádio Difusora 630, há 8 décadas chegando mais longe. Diagro News, conectando você ao agro. Produtores rurais, começa hoje um mutirão de documentação da trabalhadora rural e a caravana de atendimento rural integrado. A ação está acontecendo em Iapoque, na Escola Estadual Joaquim Nabuco, das 8 da manhã às 5 da tarde. E segue também amanhã, dia 22 de outubro, no mesmo local. Na quarta-feira, dia 23, será a vez do projeto de assentamento Vila Velha do Caciporé, com atendimento das 9 da manhã às 4 da tarde. Essa grande iniciativa reúne serviços do Governo do Estado, Governo Federal e parceiros como INCRA, MDA, MAPA, RURAP, Amapá Terras, SDR e Diagro. A Diagro estará presente oferecendo atualização cadastral, educação sanitária e pré-cadastro para agroindústrias. Produtores e produtoras, aproveitem! O mutirão começou hoje e é uma ótima oportunidade para regularizar documentos e fortalecer o seu trabalho no campo. E de 1º de outubro até 15 de novembro, todos os produtores rurais do Amapá precisam atualizar seus cadastros. Essa ação garante sanidade animal, rastreabilidade do rebanho, status internacional de livre de febre aftosa. Produtor, faça sua parte, procure a Diagro e atualize seus dados. O futuro do campo e a segurança alimentar começam com você. E quem é que vai participar dessa atualização cadastral, Sônia? São produtores rurais que criam aves, bovinos, bubalinos, equinos, caprinos, ovinos, os apicultores, os né? Apicultores. E os de pesca também, né? É. Os aquicultores, né? Então, todos os convidados à atualização cadastral nas ações de caravana e também no escritório mais próximo de sua casa ou da sua cidade, não é isso? É isso mesmo, com exceção de Serra do Navio e Calçoene e Pracuúba, que estão temporariamente fechados. Ok, de volta aqui à nossa programação, Wagner, nosso convidado de hoje. Qual seria a importância da Diagro nesse contexto da apicultura e meliponicultura, Wagner? Bom, a Diagro, como já foi dito anteriormente, ela é importante, né, em relação à defesa dos rebanhos, né? Quando nós falamos de defesa, são as doenças que podem acometer as nossas abelhas. Então, ela faz esse controle, ela faz esse monitoramento. Por isso que é muito importante que o produtor se regulamente na Diagro
para que nós possamos ter conhecimento da quantidade de áreas onde podemos encontrar a criação dessas abelhas, que são, no caso, os meliponários, para as abelhas sem ferrão, e os apiários para a abelha com ferrão. Em relação à inspeção, a Diagro participa hoje no processo de acompanhamento da regulamentação das casas de mel, né, onde o produtor vai estar se unindo na forma isolada ou então com o intuito de criar unidades de beneficiamento de mel, que nós chamamos de casa de mel. E a Diagro entra fazendo o trabalho de segurança alimentar, fazendo-se cumprir as normas de higiene, as normas de sanidade, fazendo que aquele mel seja produzido de forma segura, garantindo a saúde pública e a segurança alimentar. Então, hoje, nós dispomos no estado de 2 unidades já registradas. Uma em Porto Grande, tá? Que é do nosso amigo produtor Júlio, que infelizmente não pôde estar presente. E nós temos também o Amor Quimp, que fica na comunidade Mel da Pedreira, mandando um abraço para o nosso companheiro Eliseu, que faz um trabalho muito bonito na comunidade. Lá no Amor Quimp hoje nós temos uma associação de comunidades tradicionais quilombolas e que são voltadas para a produção de mel de abelhas sem ferrão, as nossas abelhas indígenas. Tem uma casa de mel muito bonita, uma casa de mel equipada, preparada para a produção tanto de mel de meliponídeos, que são as sem ferrão, quanto de apis, que são as abelhas com ferrão. Já estão produzindo e já estão distribuindo esse produto no nosso mercado, né? Inclusive, eu estou fazendo um convite, sem autorização deles, mas são todos gente muito boa, que você possa pegar a sua família e ir lá conhecer, que vocês vão ser muito bem acolhidos. Esse mel das meliponiculturas, eles também são utilizados no processo de educação das nossas crianças, onde as crianças podem passear no meliponário, pode ser aberta uma caixa, aquele mel pode ser tirado na hora e consumido na hora, onde pode ser tratado a importância ecológica e ambiental daquela atividade agrícola. Então, com toda certeza, vocês serão muito bem recebidos se tiverem a vontade de conhecer a região lá do Mel da Pedreira. Isso mesmo. Lembrando que na Expofeira passada, né, de 2024, a Diagro proporcionou essa experiência, não foi, Wagner? Sim, sim. O Wagner palestrou e também nós visitamos lá no Mel da Pedreira, né? Foi um curso de uma semana onde nós tratamos do aspecto legal, do que pode ser produzido sobre essas abelhas sem ferrão, dos produtos que nós podemos obter, inclusive o hidromel, né, que é uma bebida antiga, que era da época dos vikings, pode ser produzida tanto das abelhas sem ferrão quanto com a abelha com ferrão. Eu já provei o hidromel, é uma delícia, né? Claro, provem produtos de qualidade certificado, tá? Para evitar problemas. E nós tivemos a oportunidade nesse evento de estar levando aquelas pessoas interessadas no assunto de visitar a comunidade do Mel da Pedreira, visitar o meliponário e a casa de mel deles, que é chamada de Amor Quimp. Certo. Próxima, o que esperar e quais as expectativas futuras desse quadro hoje do cultivo, né? Da meliponicultura e da apicultura no estado? Certo, é uma pergunta bastante interessante. A nível de futuro, que nós podemos estar esperando é que o nosso produtor se capacite cada vez mais, profissionalize cada vez mais e busque atender outros nichos de mercado. Hoje, a atividade de criação de abelhas, ela não pode mais ser encarada única e exclusivamente para a produção de mel. Hoje, o que o produtor perceba, o valor agregado que tem na produção da apitoxina, que é o veneno, que ele possa estudar, que ele possa se especializar cada vez mais na produção do própolis, da abelha, do pólen, da geleia real, porque são todos alimentos
muito ricos e usados em diferentes tipos de indústrias, tanto na indústria de cosméticos, nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias alimentares. Então, tem um nicho de mercado muito grande que precisa sim ser explorado no estado, né? Hoje em dia, o nosso estado está focado muito na produção de mel, infelizmente de forma irregular. Como foi dito, nós temos apenas duas casas de mel registradas hoje no estado, que é um focado na produção de abelhas sem ferrão e outro focado na produção de abelha com ferrão em Porto Grande. Então, que haja políticas para isso, para que cada vez mais seja incentivado, cada vez mais seja fomentado, cada vez mais esse produtor seja educado e esclarecido da importância do potencial enorme que nós temos e que, infelizmente, está sendo subexplorado. Se nós formos ver, hoje o estado do Amapá é o estado mais conservado do Brasil. Nós temos uma quantidade muito grande de APAs, de áreas de preservação ambiental, de florestas nacionais, de áreas de produção permanente. Então, a atividade apícola é uma atividade que ela não destrói, ao contrário, ela enriquece, ela engrandece, ela ajuda a promover a preservação das espécies e ajuda a manter a nossa diversidade da floresta amazônica, que é algo tão maravilhoso e que não pode ser negligenciado, né? Como já foi dito, as abelhas são responsáveis pela polinização não só das nossas árvores frutíferas e dos grãos de cereais de interesse alimentar como um todo, mas também pela manutenção de espécies únicas que nós temos na Amazônia. Sem falar o que você acabou de dizer há pouco, né, Wagner, que ainda tem a vertente do turismo, né, de haver a visita na propriedade, de observar as colmeias, a disposição, o formato, talvez degustar diferentes tipos de mel, né? Então isso aí tudo também pode ser explorado no futuro, né? As visitas às propriedades e fazer essa conexão entre um plantio, um pomar e a presença das abelhas, né? Sim, sim. Hoje em dia nós não podemos falar de recuperação de área, de manejo de áreas degradadas, de plantações, sem falar das abelhas. Elas são fundamentais para esse processo, certo? E voltando para complementar o que a nossa querida Ângela falou, é uma química maravilhosa, gente. Vocês terem ideia, existem cursos hoje no mundo para sommelier de mel. Se vocês forem pesquisar com mais detalhes, existem vários tipos de sabores, de notas, de aroma, de coloração. A nossa florada, ela promove uma riquíssima coloração de mel. Nós temos diferentes tipos de coloração. Claro que a coloração ela é determinada pelo tipo de espécie de abelha, pela disponibilidade da água, pelos minerais do solo, mas principalmente pela florada. Então, o nosso mel ele varia desde tonalidades claras, bem clarinhas mesmo, daqueles méis escuros, e ele passeia assim com uma quantidade de tonalidades de forma impressionante. Então, e diversidade com certeza de sabores também, né? Diversidade de sabores. Hoje nós já temos mel monoflorais aqui na Amazônia. O mel, para ele ser considerado monofloral, ele tem que ter de 45% para cima de predominância de único tipo de pólen. Então nós já temos mel monofloral dos nossos açaizeiros da Amazônia. Puxa, que bacana. Então perceba que a pessoa que está investindo numa agrofloresta, ela vai ter uma alta produtividade de um alimento específico, vai ter uma alta produtividade de mel e vai estar cada vez mais enriquecendo as outras espécies nativas daquela região e promovendo a sua dispersão, a sua preservação. E Wagner, linkando essa sua pergunta, na cadeia produtiva, diversificar ou investir somente em uma produção de mel? Eu posso falar com toda certeza que hoje nós temos mercado para todas as áreas. Aqui no estado, nós temos mercado para o mel, a nível de Brasil, tem mercado para apitoxina,
tem mercado para pólen, tem mercado para geleia, tem mercado para própolis. É uma cadeia muito diversificada. Agora, como já foi dito anteriormente, em termos de alimento, a grande quantidade de alimentos ainda que nós consumimos no estado do Amapá vem de fora, em torno de 85%, e o mel faz parte dessa cadeia. Hoje em dia, nós só temos 2 empresas registradas oferecendo no nosso mercado de forma segura esse mel, e se nós formos ver, nós temos uma quantidade enorme de mel que vem de fora com selo CIF ou então com selo CISB. São mel seguros, né? O consumo da cidade, ele não é alimentado só pela produção do estado? Não. Infelizmente Qual é mínima a percentual? parcela, é mínimo, gente, a parcela que é produzida pelo estado. Se você for nas gôndolas dos supermercados e das farmácias, nós temos uma quantidade enorme de mel que vieram de outros estados, com o selo CIF, que é do Serviço de Inspeção Federal, ou com o selo CISB, que é o Serviço Brasileiro de Inspeção. Bem interessante isso, né? Suane, como é que está a nossa audiência aí, nossos ouvintes? Nós temos os internautas ligadinhos no nosso programa hoje. O Romeu Brito, o Ed Carlos Façanha, a Mara Paz e o Rafael Santos. Abraço para todos. E aí, para quem a gente vai mandar um abraço hoje, Suane? Hoje eu vou mandar um abraço ao seu Raimundo e a dona Lucinilda, que todo o programa eu mando, também para o meu setor, o Márcio e a Suzy, também para o gabinete, né? A Alessandra, o Isaac, a Lindalva, o seu Álvaro. Certo, e o Wagner para o setor lá da inspeção, né? Que está sempre aqui conosco, nosso parceiro. Um abraço para o setor de inspeção, um abraço para os nossos produtores, para os nossos parceiros hoje que seguem as nossas normas, que cumprem as nossas recomendações, né? Que eles possam crescer cada vez mais, que eles possam expandir cada vez mais sua atividade, que eles possam estar abraçando novos nichos de mercado. Gostaria de mandar um abraço para o professor Melso, que vem há muitos anos se dedicando em dar treinamento para aquelas pessoas que querem iniciar a atividade de meliponicultura no quintal da sua casa, na sacada do seu apartamento, até então visando uma produtividade maior no futuro. E claro, eu não posso estar deixando de mandar um abraço para o meu querido tio, conhecido como Ricardo Abelha, um dos marcos da apicultura no estado, grande conhecedor do assunto, e que já nos deixou, mas também deixou um legado muito bonito, deixou um pouco do seu conhecimento, um pouco do seu trabalho para muitos apicultores hoje no estado que passaram a criar a partir do conhecimento dele. Influência dele, né? Uma boa influência dele aí. Então, um abraço também pro pessoal do DDA e NDA, NDV também, né? Que fazem parte do DDA. E a galera que está lá nas barreiras, né? O pessoal do NDV, que está aí em Cutias e lá em Porto Grande, com o apoio da Polícia Militar do Estado. Agradecer também a Polícia Militar que nos dá o apoio e faz com que aconteça as nossas barreiras, né? E um abraço para os nossos colegas que estão na barreira, que quem está na ponta que sente, né, essa questão aí das doenças, da praga da vassoura de bruxa, que a gente está tentando conter. Então, parabenizar também os meus colegas que estão nessa ponta aí, passando certas dificuldades que são características do nosso cargo, né, de fiscalização. E também adiantar um parabéns lá do dia 28 do servidor público a todos os nossos colegas, servidores públicos do Estado. E agradecer ao Wagner, né? Obrigada, Wagner, pela presença. Sem o nosso convidado, nós não conseguimos fazer o programa. Obrigada pelos conhecimentos. E até o próximo programa, né, Suane? É isso mesmo. Tchau, tchau. Até mais. Até. Pelo chão, Tiagro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Do amanhecer ao